Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Eterno tinha feito, disse à mulher: é assim que o Criador disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Comunicação é sempre em duas vias. O primeiro erro da mulher foi falar ou se comunicar com a serpente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Criador: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela se contrariou a respeito do que o Eterno tinha dito. Imediatamente, o inimigo tirou vantagem deste erro. Então a serpente soltou fruto na sua mão. Ela não foi afetada. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Quando Satanás adicionou não às palavras do Criador, ele criou sua própria versão das Escrituras. Ele utilizou sua curiosidade. Se os anjos podem ser enganados por Satanás, quanto mais nós mortais. O inimigo sempre começa e termina com uma mentira. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente representou mal o amor de Deus. Foi um ataque ousado contra o caráter do Eterno. O Criador fez Eva com olhos fechados. Quantas vezes pecamos por causa da curiosidade? Satanás faz as pessoas crerem que o que elas têm não é o suficiente para a sua satisfação. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva comeu o fruto pelo desejo da carne, o apetite, porque era bom para comer. Por que Adão comeu? Eva se sentiu bem depois de comer do fruto proibido. Adão amava tanto a Eva que ele não suportaria a perda de sua esposa, mesmo às custas de sua morte. A fim de compreendermos o que se acha envolvido na obra da educação, necessitamos considerar tanto a natureza do homem, como o próprio Criador ao criá-lo, como o propósito do Criador ao criá-lo. Precisamos também considerar a mudança na condição do homem, em virtude da entrada do conhecimento do mal e o plano do Criador para ainda cumprir seu glorioso propósito na educação da humanidade. Antes da queda, o homem possuía os poderes maiores da mente em controle do seu ser. Consciência, razão e juízo sobrepujavam os apetites, as paixões e os impulsos. Mas após a sua queda, os poderes da mente passaram a ser controlados pelo seu apetite, suas paixões e seu impulso, que agora governam sua consciência, sua razão e seu juízo. O homem deveria ter a imagem do Criador, tanto na aparência exterior como no caráter. Somente o Salvador é a expressa imagem do Pai, mas o homem foi formado à semelhança do Criador. Sua natureza estava em harmonia com a vontade do Criador. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem do Criador e estando em perfeita obediência à sua vontade. O Eterno concede ao homem faculdades físicas e mentais. Nenhuma delas é desnecessária, nenhuma delas deve ser mal empregada ou abusada. As tendências inferiores devem ser mantidas sob o controle das faculdades superiores. E viu o Criador que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Não era errado casar, o problema era a intemperança. A intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais que as coisas eternas não são mais apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das comuns. As mais elevadas faculdades da mente que visavam os mais elevados propósitos são trazidas em servidão às paixões mais baixas. É-nos orientado crucificar a carne com suas afeições e concupiscências ou desejos. Como o faremos? Devemos infligir sofrimento ao corpo? Não, mas dar morte à tentação do pecado. Os pensamentos corruptos devem ser expulsos.
Todo pensamento deve ser levado cativo, em submissão ao Salvador. Toda propensão animal deve ser sujeita às faculdades mais altas da alma. O amor do Criador deve reinar supremo. O Salvador deve ocupar um trono não dividido. Nosso corpo deve ser considerado como havendo sido comprado. Os membros do corpo devem tornar-se instrumentos de justiça. Paulo descreveu a guerra que é travada na mente. Carne contra espírito, espírito contra carne. A mente carnal é inimiga do Criador. Alguns reconhecerão o mal das satisfações pecaminosas, ainda que se desculpem dizendo que não podem vencer suas paixões. Esta é uma terrível admissão para qualquer um que se nomeie cristão. Que todos que se chamam pelo Salvador se apartem da iniquidade. Por que esta fraqueza? É porque muitas vezes as tendências animais têm sido fortalecidas pelo exercício até que eles tenham ganhado uma ascendência sobre os poderes maiores. Homens e mulheres têm falta de princípio. Estão morrendo espiritualmente porque têm alimentado seus apetites naturais, que o seu poder de domínio próprio parece ter se acabado. As paixões baixas da sua natureza têm dominado o coração, e aquilo que deveria ser o poder governador se tornou servo corrupto. A alma é mantida na mais baixa servidão. A sensualidade tem satisfeito o desejo pela santidade e ressecado a prosperidade espiritual. Os que não têm colocado as paixões subalternas em sujeição às faculdades mais altas do ser, que têm permitido sua mente ser um canal de condescendências carnais das paixões mais baixas, a estes, Satanás está determinado a destruir com suas tentações e poluir-lhes a alma com licenciosidade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Criador. Todo aquele que comete o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todos têm transgredido a lei e estão destituídos do caráter do Criador. A lei que é parte do caráter dele. De modo que a lei é santa, é um mandamento santo, justo e bom. Essa lei reflete o caráter do Criador. A lei é santa, justa e boa e o Criador também. Obediência à lei, portanto, reflete o caráter do Eterno. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. O pecado causa vergonha. Adão e Eva se esconderam porque não tinham o caráter do Criador. Eis que venho como ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Eles não tinham o caráter do Criador. Precisavam ser cobertos com justiça. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Salvador, para restaurar o caráter do Criador, a quem o Eterno quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Para que você seja restaurado, você precisa ter o Salvador em ti, para ter a glória. Como podemos obter essa glória? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus nosso Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor do Salvador. Porque o Eterno disse: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória do Criador na face do seu Filho. Suas mentes estão em trevas, assim elas precisam ver a face do Salvador. Mas a luz do Evangelho será revelada. Nós devemos contemplar a face do Salvador. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sim, é pela contemplação que nós somos transformados de uma fase de caráter a outra. A palavra do Eterno nos transforma porque é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
A palavra, através do Espírito, atravessa o coração e corta o pecado. Somente se você se submeter ao Criador. A palavra revela o nosso Salvador. Meu querido irmão, o que você está contemplando? Contemplando as imperfeições de homens e mulheres, você está gradualmente se tornando na mesma semelhança. Faça uma mudança decidida. Olhe para o Salvador. Para que, contemplando sua perfeição, você possa se transformar na imagem dele. Então seu espírito tomará posse de sua imagem e caráter. Pela sua piedade e cristianismo, pelas suas palavras e ações, pela sua atividade espiritual, pela verdade e justiça, você representará o Salvador. Queridos, quando nós nos tornamos servos do Criador, a mente muda. Na conversão, nossos novos desejos, sentimentos, gostos, ambições tomam conta da supremacia da mente. É-nos impossível por nós mesmos escapar do abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. A inclinação da carne, a inimizade contra o Criador, pois não é sujeita à lei do Criador, nem em verdade o pode ser. Educação, cultura, exercício da vontade, esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes. Poderão levar um procedimento exteriores correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que procede do alto, antes que os homens possam substituir o caráter pela santidade, possam substituir o pecado pela santidade. Esse poder é o Salvador. Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la ao Criador, à sua santidade. Disse o Salvador: aquele que não nascer de novo e não receber um novo coração, novos desejos, propósitos e motivos que conduzem a uma nova vida, não pode ver o reino de Deus. Isaías diz que a paz da mente vem em mantê-la pensando em coisas espirituais. Arrependimento significa mudar sua mente e pensamentos. Devemos amar ao Criador de todo o coração, mente e alma. O coração enfatiza o aspecto emocional, a alma enfatiza o aspecto espiritual e a mente enfatiza o aspecto intelectual. Não devemos ter uma mente duvidosa. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Sede renovados no espírito da vossa mente. Devemos ter a mente do Salvador. É o corpo um meio muito importante pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a formação do caráter. Essa é a razão porque o adversário das almas dirige suas tentações no sentido do enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Seu êxito neste ponto significa muitas vezes a entrega de todo ser ao mal. As tendências da nossa natureza física, a menos que postas sob o domínio de um poder mais alto, seguramente resultarão em ruína e morte. O corpo deve ser posto em sujeição às faculdades mais altas do ser. As paixões devem ser controladas pela vontade que, por sua vez, deve ela mesma estar sob o controle do Criador. O régio, o poder da razão, santificado pela graça divina, deve dominar a vida. A vida eterna, disse o Salvador, é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste.